A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast. Estamos aqui para comentar mais uma vez a nossa lição de jovens. Estamos no terceiro trimestre do ano 2024 e agradecemos a sua presença para partilhar desse momento conosco, de crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Queria, antes de começar, explicar que este trabalho é um trabalho desenvolvido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte, a IADERN, que tem por pastor-presidente, pastor Martim Alves da Silva, a quem nós transmitimos aqui o nosso cumprimento, né? A paz do Senhor para o nosso pastor, também para o nosso pastor Reinaldo, que é quem coordena o DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã, da nossa igreja, que promove o EBD em Síntese Podcast, né? E tem abençoado aí muitos alunos e professores que buscam, né, antes da sua aula, um subsídio a mais, um comentário a mais, para enriquecer ali a exposição da aula ou o seu próprio aprendizado. Então, vamos dar início aqui a esse bate-papo, essa conversa objetiva, tá certo? Bem rápida, mas que com certeza vai lhe abençoar aí na preparação da sua aula. Como eu vinha dizendo anteriormente, estamos estudando a lição de jovens, tá? Essa lição maravilhosa que tem por título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, né? Já estamos na segunda lição desse trimestre e vamos aqui conversar um pouquinho. Não estou só, estou acompanhado aqui da professora Hanani. Professora Hanani, seja bem-vinda, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Jussier, a paz do Senhor a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez para podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, né? E meditarmos nesta palavra que é tão rica e que nos ensina tanta coisa. Mais um dia abençoado, que você possa nos acompanhar até o fim e que essa aula seja também enriquecedora para você. Amém. Para você que não viu meu nome aí saindo no script da tela, me chamo Jussier Barreto, também sou professor da Escola Dominical, servimos a Deus nesse ministério maravilhoso. Hernani, vamos comentar um pouquinho a respeito da lição de número 2, essa lição que tem como título Como Viveremos na Babilônia. É importante que a gente traga aqui à memória um pouquinho do que passou na lição de número 1. Essa lição de número 1, ela trouxe ali um panorama geral a respeito do livro de Daniel, que é o livro base de estudo desse trimestre, né? Fala um pouquinho do contexto, a situação em que se encontrava aquele jovem profeta e como se deu a chegada do povo hebreu na Babilônia, né? Hoje nós vamos comentar um pouquinho a respeito desse exílio, né? Desses 3 momentos de exílio em que o povo hebreu foi levado cativo à Babilônia e também meditar um pouquinho a respeito das características dessa cidade, né? Tentar entrar um pouquinho na mente de Daniel, dos seus amigos, para entender o sentimento deles naquele momento, né? E compreender, acima de tudo, como eles conseguiram, né? Mesmo estando ali cativos, exilados, mesmo tendo passado por tantas dificuldades, mas conseguiram viver na Babilônia sem se deixar contaminar, né? Pelos manjares de Nabucodonosor, os banquetes daquela nação, e continuaram servindo ao Senhor com fidelidade. Eu acho que esse é o principal ponto, né, de todo o trimestre, é vermos esse testemunho maravilhoso de Daniel, dos seus amigos, e aplicar isso em nossas vidas, né? O resumo da nossa lição, Ana, ele traz uma frase muito interessante, né, que traz um pouquinho dessa aplicação prática. Ele diz assim: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele, né? Foi justamente o que aconteceu naquele tempo com Daniel, com os seus amigos, e é sobre isso que a gente vai comentar um pouquinho. Eu queria, antes da gente entrar na introdução e nos tópicos, abrir aqui espaço, né, para você comentar um pouquinho o que achou do tema geral da nossa lição, né? E a gente poder dar início ao nosso comentário. Esse livro de Daniel é um livro, assim, eu acho, principalmente para jovens, né? Hoje é bem atual, porque é jovem falando para jovem. Porque a vida de Daniel, né, como ele conta aqui no seu livro, assim, mostra e traz para o jovem muitas experiências, né, que a gente pode trazer, muitas delas, para o dia de hoje, para os nossos dias, para a nossa época que estamos vivendo. Então, esse trimestre vai ser muito enriquecedor para os jovens, porque eles vão conseguir entender e aprender como viver nessa sociedade, né, que nós vivemos, que é tão mal, que está a cada dia ficando pior, como a própria palavra de Deus diz,
o fim dos dias está chegando, né? Estamos vivendo o fim dos dias, e a cada dia a fé de muitos vão esfriar. Então, essa palavra que Daniel traz, esse testemunho que ele traz através da sua vida, naquele lugar na Babilônia, vai nos ensinar muito. Então, essa lição é uma lição riquíssima e que a gente pode tirar muitas lições dela para o nosso dia a dia, não só o jovem, mas nós também, né? Adultos, pais, e que temos os nossos filhos para orientar. Não tenha dúvida. E como você falou, né, em dias maus, e a gente às vezes fica tentando, nos nossos dias de hoje, né, pensar em como melhorar, né, como melhorar o nosso mundo, né, como deixar o nosso mundo mais agradável. E o texto principal fala isso, né, lá em Jeremias 29:7, procurei a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A palavra de Deus diz que nós somos pacificadores, né? E uma das características que nós vamos ver ao longo dessa lição é que Daniel e os seus amigos, eles não foram jovens rebeldes, contrários àquela nação. É certo que eles não aceitaram né, se misturar com a Babilônia, mas eles nunca estiveram lá para se vingar ou para fazer mal àquela cidade. Pelo contrário, eles serviram ao rei e, vamos dizer assim, expressaram a glória de Deus, né, ao ponto de revelar o Deus Altíssimo a Nabucodonosor. Então, nós vivemos hoje nos últimos dias e vivemos em uma Babilônia, né? A Babilônia ela não tem simplesmente um sentido geográfico, né? Nós vamos ver isso no primeiro tópico, mas ela também tem um sentido que nos faz entender a própria Bíblia, né? Traduz a Babilônia como sendo um lugar de perversidade, de pecado, né? Então, nós vivemos em um mundo de pecado, vivemos em uma Babilônia e precisamos ter o mesmo sentimento, o mesmo posicionamento que aqueles jovens tiveram naquele tempo de dificuldade. Muito bem, vamos adentrar aqui a nossa lição, né? Em nossa introdução, Hanani, a lição diz que aqueles jovens eles foram, né, transportados de uma cultura onde eles estavam acostumados, treinados, né? Que serviam a Deus, aprendiam as Escrituras e foram transportados para um mundo novo e uma cultura completamente distinta de sua terra natal. E não apenas isso, mas eles foram transportados mediante uma guerra, uma conquista, né? Vendo seus familiares serem presos, assassinados, sua cidade ser destruída, e não foram levados em carros de ouro, nem com conforto, né? Mas foram levados como cativos, como prisioneiros, apesar de que estavam sendo levados para uma finalidade muito específica ali que o Nabucodonosor tinha, de exercer ainda mais poder sobre a nação dominada, né? Eles eram levados para o palácio e a gente vai entender aí na nossa lição como se deu esse contexto, o que é que eles estavam sentindo e vivendo naquele momento e algumas aplicações práticas para a nossa vida. No primeiro tópico, para que a gente possa aqui começar a entender a lição, nós temos 4 tópicos nessa lição, né? Dificilmente a gente vê uma lição com 4 tópicos, mas essa tem, e estão muito bem divididos, na verdade. E esse primeiro tópico ele vai falar a respeito da chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Vai mencionar rapidamente aqui as 3 levas, né, dos exílios que aconteceram em 605, 597 e 586 a.C., e que naquele primeiro grupo, Nabucodonosor pediu que trouxessem cativos, né, pessoas vamos chamar assim, da nobreza, né, da alta classe dos hebreus de Israel, né, trazendo esse povo ao palácio real para que eles pudessem servir no palácio, para serem treinados no palácio. E existia aqui um objetivo de Nabucodonosor nisso, né? Então, eles são trazidos cativos para que no palácio eles sejam seduzidos, vamos dizer assim, pela cultura babilônica, pelos deuses pagãos da Babilônia, e com isso eles possam ficar próximos do rei, né? E estando próximos do rei, possam exercer maior influência sobre o restante do povo que estava cativo. Então, havia todo um motivo obscuro por trás disso, e Daniel, né, Ananias, Misael e Azarias são levados até aquele lugar. Posteriormente, eles vão receber nomes, né, influenciados
religiosidade pagã da Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né? E ali eles vão ser, vamos dizer assim, inseridos, né, no ensino, no treinamento do palácio de Nabucodonosor, né? E esse é um resumo rápido do nosso primeiro tópico, finalizando, e eu passei depois para a Hanani dar uma comentada também no que ela entendeu desse primeiro tópico, no sofrimento do justo. Uma coisa interessante que essa lição traz é isso, é que a gente normalmente não atribui, né, o sofrimento aos outros, só a nossa vida, e na realidade a gente vê que o justo ele sofre, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não importa se estamos ali bem pertinho de Deus, né, com a nossa comunhão bem aguçada, com o nosso relacionamento bem vivo com o Senhor, mas nós vivemos em um mundo que jaz no maligno, né? E há sofrimento, sim. Nós temos um alento, né, por saber que não somos daqui, que temos uma esperança no céu de glória, mas os justos também sofrem, né? Pelo menos nós sofremos com o Senhor ao nosso lado, né, Hanani? É Então, esse verdade. é uma visão nossa aqui do primeiro tópico. Queria ouvir você um pouquinho falando a respeito desse primeiro tópico, algum apontamento, alguma coisa interessante que você tenha visto. O que eu achei interessante nesse primeiro tópico que me chamou a atenção é que a fidelidade de Daniel e dos seus amigos, né, a Deus, porque se a gente for observar o contexto que eles estavam inseridos, eles tiveram a sua terra invadida, teve as guerras, teve as mortes, eles perderam parentes, perderam amigos, né? Perderam pessoas próximas, viram o seu povo muitos sendo mortos, sendo presos. Então, esse contexto de guerra normalmente geraria uma revolta no coração das pessoas, né? E o coração, a gente não vê isso na vida e nas atitudes de Daniel e dos seus amigos. Então, mesmo eles sendo tirados da sua terra, levados para uma terra estranha, para um povo que eles não conhecem, né, de cultura diferente, eles não se rebelaram contra Deus. E hoje que a gente vê muitas pessoas, por pouca coisa, se rebelarem contra Deus, ficarem chateados com Deus, né? Jogar a culpa em Deus. E a gente observando a vida de Daniel e de seus amigos, nesse primeiro tópico, que fala sobre esse momento que eles são tirados de Jerusalém, levados à Babilônia, a gente vê essa fidelidade de Daniel a Deus, né? Entendendo que aquilo que está acontecendo foi realmente uma permissão de Deus, né? Como o José citou, no livro de Jeremias, né? O profeta Jeremias, ele falou sobre, foi usado em profecia para falar sobre o que ia acontecer com Jerusalém, né? O que o povo realmente ia cativo. E aquela palavra que está no início da nossa lição, que fala sobre a paz, foi justamente o que o Senhor disse que as pessoas fizessem quando chegassem nessa terra desconhecida, né? Que eles viveriam um tempo de paz se eles trouxessem, procurassem essa paz na cidade, viverem paz naquele lugar. E a gente vê que foi isso que Daniel e seus amigos fizeram. Eles procuraram obedecer a Deus, mesmo mediante uma catástrofe, digamos assim, na sua vida. Imagine que são jovens que estavam em torno de 14 a 18 anos, né, pelo que os estudiosos dizem, e está em plena assim, a fase de planos para o futuro, né, se planejando para o que vai acontecer, aquelas expectativas, e de repente os seus planos são cortados e eles são levados para um lugar diferente. Então, ao invés deles se rebelarem contra Deus e contra o seu povo, né, eles foram fiéis a Deus. E a gente vai ver mais na frente o que a fidelidade, o que esse ato de obediência que eles tiveram vai resultar, né? E que através da vida deles, né, muitas pessoas puderam presenciar os milagres de Deus, né? E conhecer um pouco desse Deus de Israel. E a questão do sofrimento, né? Que, como a gente estava falando, nós somos filhos de Deus, mas nós não estamos livres de sofrermos perseguições, como Daniel e seus amigos também, né? Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós temos que fazer como Daniel,
ter as nossas expectativas em Deus, né? Confiar em Deus, obedecer a Deus, porque aí, se a gente cumprir isso, a gente sabe qual é o fim, que é a nossa esperança, que é estar com Ele. Amém. Eu fico olhando aqui para o final desse terceiro subtópico, né? Que eles não adotaram uma postura de amargura e vitimismo, e a gente vê isso hoje, como você bem dizia, né, Hernani? Às vezes as pessoas elas tentam colocar as culpas em tudo, né? Ah, eu não fui fiel a Deus porque a carne é fraca, porque isso, porque aquilo, porque, né, as tentações são grandes, etc. Então tentam colocar a culpa em tudo, mas não assumem a responsabilidade, né? E uma coisa que Ou, você está falando, pode falar. ou até mesmo dizer, não, isso aí aconteceu comigo por quê? Eu não fiz nada, eu não pequei, eu não errei, por que está acontecendo comigo? É, Né? foi o outro, né? E eu estava me lembrando aqui do segundo subtópico, aliás, primeiro, perdão, do primeiro, que existiram diversas qualidades, né, que foram procuradas nos jovens que foram levados ao palácio. E aqueles jovens, eles estavam nessa idade, 14, 15, 16 anos, ainda uma idade de amadurecimento, mas mostra que o elevado testemunho deles não se deu apenas na Babilônia, ou seja, quando Israel foi sitiada e foi conquistada, e o povo foi selecionar, já havia um bom testemunho na vida daqueles jovens. Eles já tinham todas as qualidades, que não são qualidades poucas, viu? Sem nenhum defeito, de boa aparência, eram bonitos, eram sábios, eram versados em conhecimento, estudiosos, né? E competentes para servir no palácio. Já demonstravam competência, maturidade para servir um rei em um palácio, né? Então, mostra que, né, jovens tementes a Deus reúnem todas essas características e dão bom testemunho, né? Então, eles não deram um bom testemunho aleatoriamente. Eles já eram jovens preparados, né? Já eram jovens que serviam a Deus, que tinham temor a Deus e que conservaram, né? Mantiveram-se unânimes nesse propósito diante da Babilônia. E eu fico também, assim, recordando as vezes que eu estive fora da minha cidade natal e vislumbrei uma cidade bonita, né? E a gente olha, assim, tantas coisas bonitas e se encanta. E como não deve ter sido o encantamento daquele palácio, né? Porque o texto bíblico nos faz compreender que eles, apesar de terem sido levados cativos, eles tinham alguma liberdade, né? Eles mantinham a sua adoração a Deus, eles foram, vamos dizer assim, foi dada a opção a eles de se alimentar ou não dos manjares do rei, né? Então eles se mantiveram na sua dieta. Então tudo isso mostra que eles tinham alguma liberdade, mas mesmo diante do deslumbre, do encantamento do que era a Babilônia, né, da riqueza, prosperidade, os banquetes, mesmo assim eles não se deixaram encantar, né, porque criam um propósito maior, né, trouxeram consigo o temor do Senhor. Então esse é o nosso primeiro tópico, muito enriquecedor, tá? Dá para discutir bastante com os alunos, né, e tentar fazê-los adentrar a mente, né, do profeta Daniel, dos seus amigos, para compreender esse cenário, né? E para compreender o cenário, o segundo tópico nos ajuda, Hanani. Ele vai falar sobre a impotente Babilônia, né? Uma cidade impotente, né? Enorme, que ostentava uma arquitetura maravilhosa, né? Que tinha coisas maravilhosas, mas que tinha também coisas terríveis, como a sua cultura pagã, os seus deuses, né? A, toda aquele calhamaço de pecados que é, a fizeram ter essa conotação, né, que a Bíblia diz, né, de uma cidade de pecados e de que não agrada, que não é, está compatível com as coisas de Deus. Fala um pouquinho para a gente, Ana, né, a respeito do tópico 2. A Babilônia, a palavra de Deus, ela, em várias partes da Bíblia, você ouve falar sobre a Babilônia, né? Inclusive, que a Babilônia teve início lá naquela passagem, não tem na Bíblia falando sobre a Torre de Babel, né? Isso, Teve início lá, então a partir dali, a gente já consegue visualizar um pouco da intenção do coração daqueles que faziam parte daquela cidade, né? De louvor a si mesmo, porque isso. eles queriam fazer algo sem depender de Deus, né? E a gente sabe que a nossa vida, nós respiramos porque Deus permite. Então, nossa dependência tem que ser a Deus. E eles queriam se tornar autônomos, né? E a gente vê que realmente
ela prosperou, uma cidade muito próspera, muito bonita, né? Mas se a gente for olhar, o inimigo, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas elas cresçam, elas prosperem, elas tenham fama, tenham beleza, né? Então, essa a questão de a gente prestar atenção de como era a cidade naquele momento, nos faz refletir que o inimigo ele coloca na nossa frente belezas, maravilhas, coisas tentadoras, para sutilmente ir nos tirando dos caminhos, né? E era o que a Babilônia fazia, mas que não conseguiu alcançar Daniel e seus amigos. Você imagine hoje a quantidade de jovens, adolescentes que pensam em estudar no exterior, por ser, por ter uma questão financeira melhor, né? Um país melhor, Desenvolvimento, mais super desenvolvimento. desenvolvido, isso. Então, chama a atenção. Você quer o bom, você quer o melhor do ser humano. O ser humano busca o melhor. Então, isso chama a atenção. Você imagina aqueles jovens saindo de Jerusalém, mas chegando num lugar maravilhoso, muito bonito, cheio de coisas, de pessoas bonitas, porque se eles trouxeram os mais bonitos de Jerusalém, lá devia ter gente bonita também, né? De coisas atrativas. A lição, inclusive, traz a questão dos jardins suspensos, né? Faz parte das 7 maravilhas do mundo na antiguidade. Então, assim, realmente uma cidade para chamar a atenção e para você querer viver e querer estar lá. E mostra também a ostentação da cidade, né? O rei Nabucodonosor, ele só fazia o que era melhor, né? Inclusive, a estátua de ouro que ele ergueu, né? Então, tudo era muito grandioso, era muito bonito, e era justamente para demonstrar essa superioridade, né? Como se ele fosse superior aos outros, não só às pessoas, mas também aos deuses, né? Inclusive, eu achei interessante uma passagem que diz que a, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, né, que pegaram os tesouros da casa do Senhor, eles colocaram lá junto dos tesouros dos outros deuses, como um sinal de fazer com que Deus ele fosse parecido com os outros deuses, tirar a glória de Deus. E a gente percebe, analisando isso, que o inimigo ele tenta isso, fazer isso todos os dias, né? E principalmente na nossa sociedade. É isso que o inimigo tem feito procurado, né? Fazer com que a gente tire a glória que pertence a Deus, né? Através das outras coisas. Então, tenhamos como exemplo a Daniel e os seus amigos que não se deixaram levar por essa beleza, pela ostentação, né, das riquezas que tinham naquele lugar, das comidas maravilhosas, e permaneceram fiéis a Deus. Pois é, e assim, esse segundo tópico, ele também, até como orientação pedagógica da própria lição, né? Ele fala um pouco da cidade e orienta ao professor a buscar algumas imagens, alguns subsídios, alguns elementos visuais, né? Muito embora essa grande cidade, né, tenha ficado aí escondida, né, e na imaginação de todo mundo por muito tempo, existem muitas imagens que tentam ali projetar uma ideia do que seriam os jardins suspensos, né, o portão de estar e tudo aquilo que chamou a atenção na história da Babilônia, né, mas isso ajuda aos jovens a ter uma ideia, né, até, ainda que simulada ali, da imaginação de quem desenhou, de quem pintou, mas traz uma ideia desse vislumbre, né? Uma coisa que me chama a atenção também, Ana, né, ao final desse terceiro subtópico demonstrar que aquela cidade ela tinha uma característica de idolatria e de prostituição espiritual muito grande, né? Então, assim, tudo isso era uma atmosfera que, vamos dizer assim, combatia contra os princípios de Daniel e de seus amigos. Então, não apenas a questão da cidade em si material, mas também no aspecto espiritual, eles devem ter sido muito bombardeados, muito criticados, né, muito zombados da sua fé em Deus, né, e da sua forma de expressar, jejuando e comendo as saladas e não se deixando contaminar com os manjares do rei. Então, eu acho isso muito interessante, porque demonstra uma resiliência, né, uma força muito grande
que a gente sabe que só encontra quem tem intimidade com o Senhor, né? Não é a força do nosso braço que nos ajuda a mantermos fiéis num tempo difícil como esse, de idolatria, de prostituição espiritual, mas é o Senhor, é a sua graça, a sua misericórdia, o seu Espírito Santo que nos ajuda a nos manter fiéis, né? Sem ele, nós não conseguimos. E, dando sequência aqui ao nosso terceiro tópico, já encaixando aí com o que a Hernani já vinha falando, né? O fato do rei Nabucodonosor ter trazido os utensílios do templo de Jerusalém e ter colocado eles ali junto com tesouros dedicados a outros deuses, né? A Marduk, a outros deuses ali principais da Babilônia, justamente para tentar flexibilizar, né, diminuir a grandeza de Deus, a exclusividade do Deus Altíssimo, né, e tentar compará-lo aos outros deuses, mostrar que Deus era um Deus como os outros, né, que estavam ali sendo adorados de forma qualquer. E na realidade, o nosso Deus, ele é santo e ele não tolera, não aceita esse tipo de situação. Assim como Deus fez na vida de Daniel e fez também na vida de Ananias, Misael e Azarias, né? Então, foram grandes milagres que o Senhor fez para expressar a glória dele e demonstrar que não havia como misturar, né, as coisas de um Deus verdadeiro e altíssimo com outros deuses. E a gente vê isso no testemunho deles. E aí é isso. O tópico 3 ele vai tratar a respeito desse símbolo de oposição de valores divinos, né? Da relativização da verdade, é como o Hernani vem dizendo aí, Satanás hoje tenta relativizar a verdade, né? Às vezes ele mostra uma meia-verdade para tentar nos desviar do foco da verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, né? Estar vigilantes e alertas, porque o mundo hoje tenta relativizar a verdade, né? Tenta nos deixar politicamente corretos, né? E dizer que coisas que o Senhor abomina, não, peraí, não é assim, né? A gente pode ferir, a gente pode magoar, não. Se o Senhor abomina, eu também abomino. Se o Senhor ama, eu também amo. A minha vida está, né, conforme a palavra de Deus. Não podemos nos deixar moldar por esse mundo, mas precisamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anani, nos fala um pouquinho aí o que você achou nesse terceiro tópico da nossa lição. Esse terceiro tópico me chama a atenção a questão realmente da diferença que a Bíblia faz em relação à cultura e o espírito da Babilônia e a cultura e o espírito trazido pela palavra de Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que a Babilônia ela é uma representação de um sistema reprovável diante de Deus. Justamente porque a ideia, a cultura trazida pela Babilônia é uma cultura totalmente oposta à cultura bíblica, né? A cultura evangélica, a cultura mostrada e trazida por Jesus nos seus evangelhos de como o crente deve viver, né? Então, nós vemos idolatria, muita idolatria, inclusive vários nomes de deuses, não é, no meio da cidade, templos, existiam muitos templos dedicados a esses deuses e templos belíssimos, né? Então, a idolatria era algo que eles valorizavam muito, né, os deuses deles, e traz a questão do, do não querer aceitar, né, outros deuses, no caso, o próprio Deus, de fazer com que aquelas pessoas que chegam naquela cidade, elas mudem completamente, né? O interesse deles era que a cultura fosse aprendida por Daniel, né, e seus amigos, não só por Daniel e seus amigos, mas todos aqueles que eram trazidos, cativos, e para mudar e fazer tipo uma lavagem cerebral neles, para que eles pudessem aceitar aquele tipo de cultura e aquele tipo de vivência que eles tinham na Babilônia. E que, se a gente for ver, é totalmente contrário à palavra de Deus. Não só a questão da idolatria, né? Porque é uma forma também de prostituição espiritual, né? Se você adorar a outros deuses, mas a palavra de Deus também diz que era uma cidade que tinha a prostituição, né? De forma aberta, de forma... E se a gente observar
a lição traz, nós vivendo na Babilônia, a gente pode trazer esse terceiro tópico que fala um pouco sobre essa cultura da Babilônia para os nossos dias, né? Para a gente fazer essa comparação de que, nos dias de hoje, o que é que a gente está vivendo que é parecido com esses dias da Babilônia? Tudo. A, a questão do relativismo, a questão da ideologia, as ideologias que estão surgindo aí que a gente tem que aceitar, né? Priorizando certas coisas que, na verdade, não é. E aqueles princípios dados por Deus estão sendo banalizados, como a família, né? É, é, um outro princípio, as crianças do próprio sexo, você se aceitar como você nasceu, né? Da ideologia de gênero. Então, assim, os princípios dados pela palavra de Deus, eles estão sendo bombardeados, estão sendo escanteados, e essas ideologias, né, esse culto a outros deuses está sendo trazido como prioridade, né? Então, tudo que você abre, seja internet, seja redes sociais, seja televisão, seja jornais, sempre eles vão fazer menção a algum tipo dessas coisas. Ou ao aborto, ou ao homossexualismo, qualquer coisa que seja, que traga à tona esses assuntos, tipo, trazendo como se fosse normal, né? Fazendo, embutindo na cabeça das pessoas a normalidade dessas atitudes, né? Como se, não, é normal, não tem problema, como você estava dizendo. A relatividade, você começa a aceitar aquilo como sendo normal, mas não é uma coisa normal, né? Para bem E, absoluto, né? exatamente, Princípios e trazendo, verdades apagando absolutas. a verdade absoluta, exatamente. Então, esse é um ponto que eu acho seria bem importante abordar nesse terceiro ponto, sobre essa questão realmente a ideia da Babilônia, né, que era a cidade, a sua cultura, que nós estamos vivendo hoje, e que os jovens estão inseridos nesse contexto, né, e que nós vamos ver como eles podem se manter fiéis a Deus, mesmo estando dentro desse contexto. Verdade. Nesse terceiro subtópico, né, tem uma aplicação prática muito interessante aqui no final, formando que é preciso ter cuidado com o conteúdo que nós consumimos, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje, né? A religião, a falsa religião, né, os falsos deuses criados pelo homem, pelo mundo, por Satanás, eles sempre conduziram uma vida depravada de prostituição, né, de apetite às obras da carne, aquilo que a carne deseja, a concupiscência da carne, né? E com Deus não é assim, é o contrário, né? A gente busca alimentar o espírito e mortificar a nossa carne. Então a gente vive nessa contramão, né? A verdadeira religião é o evangelho de Jesus, né? Cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. E é esse evangelho que vai nos ajudar a copiar o bom testemunho desses jovens, né, profetas que viveram na Babilônia, né? E o nosso tópico 4 vai falar sobre isso, né, sobre o testemunho, porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles, né? Viveram Deixa inseridos eu, em uma Antes sociedade, de você mas não deixaram. continuar, deixa eu lhe cortar bem rapidinho, só uma coisinha que Sim, eu lembrei. Eu estava assistindo o comentarista da lição falando, e ele falou uma coisa bem interessante sobre esse finalzinho do ponto 3, né? Que a gente precisa ter cuidado com esses conteúdos que a gente consome. A Babilônia, ela, de certa forma, ela trazia muitas imagens, né? Pela beleza da cidade e tudo. Então, ela também tentava desvirtuar as pessoas, né? Trazer as pessoas para o sua cultura, no seu lado, através das imagens. E hoje as pessoas, se for prestar atenção, nas redes sociais, passam horas e horas olhando as imagens, olhando a entrando vida dos as outros, imagens, é. vendo aquelas imagens e fica desejando viver aquilo, Isso, estar ali. Então, isso é uma forma que o inimigo tem usado para trazer, né, para tirar, no caso, dos caminhos do Senhor, ou fazer com que a essa mensagem, esse conteúdo que não é cristão, no caso, ele entre na vida dos jovens de forma sorrateira.
Então, realmente, devemos ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente lê, né? Porque para a gente ver, ouvir e ler essas coisas, a gente tem que ter maturidade para isso. Se não tivermos maturidade para a gente poder ler, receber e não guardar, aí a gente vai acabar se desviando dos caminhos do Senhor. Sendo tragado, né, por esses encantamentos. Exatamente. Pois é, Hernani, bem colocado. E aqui no nosso tópico 4, né, nós vamos ver a respeito desse bom testemunho deles, né, e da forma como eles decidiram não se rebelar contra aquele reinado, contra aquele palácio, contra o rei, mas né, viver de forma a cultivar a paz e ainda assim dar bom testemunho do Senhor, né? Eles foram instruídos a dar esse bom testemunho, mas também a contribuir para o bem de toda a sociedade e não somente do seu próprio povo, né? Então viram naqueles jovens, né? Jovens que realmente serviam a um Deus verdadeiro e davam bom testemunho pelos princípios que eles tinham, né? Da sua fé, pelos princípios de fé. E da mesma forma que eles viveram dessa forma no tempo deles, nós devemos viver no nosso, né, dando bom testemunho de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, do que ele faz em nossa vida, da transformação que ele promove em nós pelo seu Santo Espírito, não é? Lembrando sempre que nós somos forasteiros, né? Somos embaixadores, representantes do reino de Deus aqui na terra, mas não somos daqui. Temos uma firme esperança de que iremos para nosso lar, para nossa pátria, né, para Jerusalém celestial, morar com o nosso rei, com o nosso Senhor. Mas enquanto isso não acontece, Hernani, somos sal e somos luz para revelar a glória do Senhor aqui. Nós somos embaixadores para dar exemplo de como a nossa nação, né, vive no céu, com a santidade, com a mesma dependência de Deus aqui na terra. Né? E foi isso que eles fizeram, se mostraram completamente dependentes de Deus. Né? Daniel na cova dos leões, seus amigos na fornalha ardente, e demonstraram que com Deus não há temor, né? Antes, o amor do Senhor lança fora todo o medo e faz com que o Senhor esteja conosco, nos dê livramento, né? Mas essa é a responsabilidade do cristão, zelar pelo desenvolvimento social e também influenciar a sociedade de uma forma benéfica. O sal, ele serve para conservar, para afastar as impurezas, e assim é o cristão na terra, né? Eram eles naquele tempo, naquela Babilônia, e somos nós na Babilônia de hoje, que nós vivemos. Amém? É um tópicozinho curto, mas muito prático, né? Muito aplicável à nossa vida. E aqui que o professor vai ter, né, maior liberdade para trazer essas comparações entre o tempo de Daniel, a Babilônia daquele tempo, entre o nosso mundo de hoje, né? A forma como as coisas se repetem apenas com uma roupagem diferente, né? Com uma tecnologia diferente, mas como se repete e como nós devemos ter a mesma postura desses jovens, né, de viver nesse mundo corrompido, mas não deixar que a corrupção do mundo entre em nosso coração. Antes, temos corações puros, né, guardados pelo Senhor, até que Ele venha nos buscar, até que o nosso tempo aqui na terra, né, cesse e possamos nos encontrar com Ele na glória. Amém? Hanani, fica à vontade para comentar um pouquinho aí desse tópico 4 e também já fazer as suas considerações finais. Já chegamos ao final aqui da nossa aula, do nosso comentário. Certo. Esse quarto tópico é importante para você colocar o ponto nos is, como diz, né? Porque aqui a gente vai perceber realmente e tomar por lição o que Daniel e seus amigos fizeram, né? A base que eles tiveram lá em Jerusalém fortaleceu a sua fé para que eles não deixassem se abalar quando chegassem em Jerusalém, né? Ou quando chegassem na Babilônia. Então, eles foram rapazes jovens que realmente buscaram conhecer a Deus, buscaram ter intimidade com Deus, né? E essa intimidade, esse conhecimento que eles tiveram com Deus e de Deus, ajudaram com que eles tivessem uma postura, né, firme, uma postura fiel diante daquela sociedade, não se deixando levar, né, pelos atrativos da Babilônia. E o que eu achei interessante do comentário do comentarista que eu estava dizendo, que eu ouvi ele falando um pouco, sobre que ele falou que é um ponto importante para a classe de jovens. E até para alguns pais. Muitos pais hoje têm receio de mandar seus filhos para a universidade, né?
E eu achei interessante que ele diz o seguinte: Deus deu conhecimento a Daniel e seus amigos, né? E eles estudaram. Eles passaram por todo aquele processo, toda aquela faculdade da Babilônia, né? Estudaram astrologia, estudaram lá sobre os costumes, sobre os deuses, estudaram tudo, mas eles não guardaram, não tomaram para si aquilo. Eles souberam reter o que era bom, né? Mas eles tinham conhecimento. Então, os nossos jovens hoje, eles têm que se preparar para entrar nas faculdades de hoje. As faculdades hoje em dia, elas são pequenas Babilônias, né? Onde as pessoas estão ali tentando mudar o pensamento dos nossos jovens cristãos, tentar desvirtuar eles. Mas se ele tiver uma firme base na palavra de Deus e tiver intimidade com Deus, por essas faculdades, como Daniel passou, né? Como seus amigos passaram, e se mantiveram fiéis e obedientes a Deus, dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, né? E a gente vai ver que eles tiveram sucesso em suas vidas, mesmo vivendo na Babilônia, mesmo passando por tudo aquilo, mas eles conseguiram viver sendo fiéis a Deus, né, em todo o tempo, e mostrando que há um Deus vivo e um Deus grande, né, que faz milagres, porque durante o livro a gente vê vários milagres que Daniel fala que Deus fez através da vida deles. Amém. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa lição. Espero muito que vocês tenham sido edificados, né, com esse breve comentário. Se você for professor, que tenha servido para preparar a sua aula. Se você for aluno, né, que tenha servido para você já agregar conhecimento para aprimorar ainda mais, né, o seu conhecimento a respeito de Deus e também contribuir aí na sua classe de escola dominical. É sempre uma alegria, um prazer imenso. Queremos lhe convidar a deixar o like, a comentar, dizer de onde você está nos assistindo, tá certo? E continuar aqui participando das edições do EBD em Síntese Podcast. O nosso abraço, uma paz do Senhor, uma excelente aula para vocês. Deus abençoe. Amém.